pessoal, bem-vindo ao canal A Palavra É. Obrigado por ter acessado o nosso vídeo. Essa semana que nós estamos ministrando a respeito do tema Aprendendo a Sobreviver no Evangelho de Cristo. O tema desse vídeo é fé. Vamos falar a respeito da fé. Vamos ver? Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é algo fantástico. Todos nós nascemos com fé. Alguns têm uma fé mais viva, mais espontânea. Outros têm uma fé apática, uma fé que ela é mais introspectiva, mais para si mesmo. Ele não manifesta a fé. Existem pessoas que não têm Jesus e têm fé. Existem pessoas que têm Jesus e não têm fé. Então nós vamos ver a seguir o tipo de fé que cada pessoa tem, cada pessoa desenvolve, cada pessoa manifesta. Todo ser humano tem fé. Por quê? Porque todo ser humano acredita em alguma coisa. Você acredita que você trabalhando, você vai ter seu salário e você vai ter o seu sustento. Você acredita que se você tomar banho, você vai ficar limpo. Você acredita que se você usar um perfume, você vai ficar perfumado. Você acredita que você é capaz de fazer um filho. Você acredita que é capaz de arrumar um casamento. Você acredita que você é capaz que ao levantar de manhã você pode lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, se vestir e sair de casa. Você acredita que você vai sair de casa e você vai voltar. Você acredita em muitas coisas. Essa fé que nós vamos falar a respeito dessa fé é a fé natural. E você também acredita que você pode fazer coisas sobrenatural, que você pode fazer um projeto e esse projeto ele ser um projeto icônico. Igual nós temos aí vários tipos de plataformas digitais, sites bilionários. Por quê? Porque eles acreditaram em fazer uma coisa sobrenatural. E também temos a fé sobrenatural em Cristo Jesus, que é essa fé que nós pregamos, que é a minha fé, que me possibilita fazer coisas que na minha fé natural eu não era capaz de fazer. E na fé sobrenatural em Cristo Jesus eu sou capaz de fazer. Então, nós vamos ver agora a respeito desses dois modelos de fé na vinheta a seguir. Primeiros Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, logo temos a fé natural. Mas nós temos a mente de Cristo, logo temos a fé sobrenatural. Como podem notar, nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. Nós vimos que a fé natural é a fé que todo mundo nasce com ela, que ela vem desde Adão, que é uma fé que acompanha o homem terreno. Então, o homem terreno, ele herda essa herança de Adão, que é a fé natural, a fé que todo homem tem. E a fé sobrenatural é quando você associa a sua fé ao mundo sobrenatural. Nós associamos a nossa fé em Cristo Jesus. Logo, nós cremos que Jesus pode fazer, através do seu nome, através da sua divindade, aquilo que nós estamos orando, que nós estamos pedindo, que nós estamos clamando. Nós não vamos falar aqui da fé sobrenatural maligna, vamos falar da benigna, porque a maligna não nos interessa. Nós não viemos aqui para falar da fé sobrenatural maligna. Tem pessoas que acreditam que o mal pode fazer alguma coisa de bom para ele. Então, você vê que tem pessoas que fazem pactos com o inimigo, pessoas que fazem bruxaria, feitiços. Essa fé sobrenatural, ela não está no nosso contexto, porque nós estamos aqui para falar da fé sobrenatural benigna, que é aquela que nós acreditamos e é aquela fé que todo homem deve ter, que é crer em Jesus, que crê em Deus, que crê no Espírito Santo. Essa fé que nós pregamos é a fé que leva o homem à eternidade com Deus. Mas se você escolher ter uma fé baseada no maligno, então você vai colher os frutos baseados na sua fé. Mas a fé natural é aquela fé que todo homem nasce. Existem alguns historiadores que falam que tem vários tipos de fé, né? Fé para isso, fé para aquilo, mas biblicamente nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. E nós temos a nossa fé sobrenatural em Cristo Jesus, que nos possibilita em fazer as coisas em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Nós não vamos usar a nossa fé para fazer aliança com o inimigo, mas muitas pessoas fazem, e aí tem a sua recompensa. Nós não, nós pregamos a palavra e temos a nossa fé sobrenatural baseada em Cristo Jesus. Eu espero que a sua fé também esteja baseada em Cristo Jesus. Se você tem a fé natural, a fé adâmica, então você é um livre pensador. Todo livre pensador é passivo de respeito. Nós respeitamos a forma que você crê, a forma que você pensa, a forma que você acredita, mas eu aconselho que você tenha a sua fé baseada em Cristo Jesus, que é uma fé sobrenatural, é uma fé que vai te levar para a eternidade com Deus. João capítulo 14, versículos 11 ao 13. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto perdides em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus capítulo 17, versículo 15 ao 21. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nós vimos nesta passagem que o homem tinha um filho com problema, um filho lunático, e esse filho sofria muito. E ele foi até os discípulos para que os discípulos curassem o seu filho. E os discípulos não puderam. Então, eles rogaram a Jesus para que Jesus curasse o menino. Jesus orou pelo menino e expulsou o demônio. Na verdade, Jesus expulsou o demônio do menino, ordenou que o demônio saísse. E depois os discípulos foram perguntar: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar, curar o menino? Então Jesus falou assim: olha, vocês são incrédulos, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Então nós vimos aqui que Jesus deu a solução para o problema. Ele disse assim que esta casta de demônio específica, ela só sai com oração e jejum. E ele chamou os discípulos de incrédulos. Então, você tem que ter fé. Você tem que orar e tem que jejuar. Então nós vimos aqui que os discípulos não oravam, eles não tinham fé, eram incrédulos, não oravam e não jejuavam. E Jesus falou assim, que esta casta de demônio, esta casta específica, você tem que ter fé, oração e jejum. Então nós vimos claramente aqui que o nível de fé, né, o nível de fé que Jesus estava e o nível de fé que os discípulos tinham que chegar estava muito distante. Então, nós vemos aqui que a fé sobrenatural, ela vai crescendo em níveis, ela vai se desenvolvendo. Você vai treinando, você vai aperfeiçoando e vai crescendo. Então, Jesus falou para eles: vocês só vão poder curar um lunático se vocês tiverem fé, se vocês jejuarem e se vocês orarem. Porque se isso não acontecer, nada vai acontecer de bom e vocês não vão ter resultado. O resultado que vocês esperam, vocês não vão ter. Então, vocês, antes de entrar num problema, você tem que se preparar. Jesus andava preparado. Por quê? Porque Jesus, ele subia no monte, ele orava, ele jejuava, ele tinha uma convicção de fé. A convicção de fé era tanta no Pai que ele tinha sua vida alicerçada no Pai. Então, ele teve muitas orações que ele fala assim: eu sei que tu me ouve, mas para que eles saibam que tu me ouve, então vamos fazer isso. Então Jesus, ele tinha uma fé sobrenatural. E os discípulos ainda não, estavam aprendendo, estavam ainda evoluindo o seu nível de fé. Então estavam saindo de uma fé natural para uma fé sobrenatural. E o primeiro teste, um dos primeiros testes, foi esse. E Jesus falou assim: vocês só vão conseguir resultados com a sua fé
se vocês crerem, orarem e jejuarem. Porque existem castas de demônio que só sai se a sua fé for aplicada em Cristo Jesus. Você tem que ter convicção de fé. Se você tiver convicção de fé, tudo vai acontecer. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ora, nesse trecho bíblico nós vimos que os cobradores de impostos foram até a casa de Pedro para cobrar as dracmas, né? E Pedro estava à porta e falou: Seu mestre não paga as dracmas? E ele falou: Sim. E aí ele entrou e Jesus se antecipou: Pedro, de quem os reis e prefeitos e governadores cobram, né, os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Ele falou: dos alheios. Então, logo, os filhos estão livres. Mas para que eles não fiquem escandalizados, nós vamos pagar. E aí, vamos pagar como? Então, Pedro, ele era um exímio pescador. Então, o que Jesus fez? Falou para ele: Pedro, vai ao mar, lança o anzol. O primeiro peixe que subir, você pega. Abre o peixe. Lá vai ter um estáter. Você paga por mim e por ti. Ora, pescar um peixe, Pedro tinha muita experiência nisso. Mas pescar um peixe, o primeiro peixe que mordesse a isca, e abrindo o peixe, iria ter o valor para pagar o imposto? Isso é sobrenatural. O que é sobrenatural? É estar acima do que é natural. O natural para Pedro era pescar um peixe, mas para Jesus, o sobrenatural da fé de Jesus é, além do pescar o peixe, ter o dinheiro suficiente dentro do peixe para pagar o imposto. E foi assim. Então, na vida de Pedro, esse milagre, essa fé é uma fé do cotidiano. Acontecia isso de forma natural. Jesus tinha uma fé sobrenatural, natural. Era natural para Jesus ter uma fé sobrenatural. Então, Jesus falou com naturalidade. Falou: Pedro, vai lá, lança o anzol. O primeiro peixe que subir, você pega esse peixe e abre, vai ter um estáter lá. E o estáter, ele é nada mais, nada menos que 4 vezes o valor da dracma. A dracma era uma moeda em peso de prata ou ouro, e o estáter, ele era uma moeda que tinha 4 vezes o valor da dracma. Então, quando eles falaram assim: o seu mestre não paga as dracmas, eu calculo que seriam 2 dracmas por pessoa, porque um estáter, ele tem o peso de 4 dracmas. Então, se ele tem o valor de 4 dracmas, logo o imposto era 2 dracmas por pessoa. Então, Jesus falou: pague por mim e por ti. Então, um estáter, ele é 4 vezes o valor da dracma. Mas o mais importante foi a ação da fé. Jesus falou para ele ir lá e fazer. E ele fez. Então, quando você começa a agir a sua fé,
Então você acaba vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. E você acaba tendo testemunho para poder fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, fazer com que o nome de Deus seja glorificado e o nome do Espírito Santo seja glorificado. Então você entra no mundo sobrenatural. E isso para Jesus era natural. Era natural ser sobrenatural. Mas para Pedro foi uma experiência fantástica. Eu acredito que para Pedro foi um divisor de águas. Foi dali que ele começou a crescer a sua fé. A sua fé foi crescendo, porque foi vendo Jesus fazer as coisas e ele começou a imitar o mestre, porque a escola judaica, o discípulo imita o mestre e nós imitamos Jesus. E Pedro não foi diferente. Pedro imita Jesus. Quando ele chega no templo, que ele vê lá o templo formoso, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho que dizer, levanta em nome de Jesus. E o cara levantou, foi daí que começou a trajetória de Pedro. Então, para sobreviver no Evangelho de Cristo, você tem que ter uma fé viva, uma fé sobrenatural, uma fé potente, não uma fé impotente, uma fé potente, uma fé aonde você acredita antes mesmo que aconteça. Mas você acredita. Por que você acredita? Porque o seu Jesus acredita em você. Eu espero ter esse vídeo ter ajudado você a crescer na fé e ter uma fé sobrenatural em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.